coisas mais antigas. Botei para gravar, tá gravando agora, viu? Bom, vamos lá. A gente vai dar continuidade ao que a gente estava fazendo, certo? A gente falou de basicamente, aí para nossa tela principal, a gente falou o quê? Do ciclo menstrual. Meninas ou meninos, apareceu alguma dúvida sobre esse assunto ou tá tudo tranquilo? Sem nenhuma dúvida. Massa. Não, professor, nenhuma dúvida. Massa. Controle hormonal a gente também conversou bastante. E falamos da menarca e da menopausa. Agora vem um assunto mais top. Que é fecundação e desenvolvimento embrionário. Tá? Olha, gente. A gente já viu o primeiro vídeo, não viu? Sobre fecundação. Agora a gente vai ver alguns vídeos sobre desenvolvimento embrionário. Então, basicamente, eu vou passar alguns vídeos e a gente vai conversar sobre esses vídeos. Depois que falar sobre esse desenvolvimento embrionário, a gente vai falar das fases do desenvolvimento do zigoto, certo? E os anexos embrionários e gêmeos. E aí a gente finaliza, tá certo? Então, eu não vou ficar muito tempo no diálogozinho com vocês, porque a gente tem uma certa quantidade de conteúdo que eu preciso completar, tá? Então eu já vou botar aqui o link certinho. Deixa eu ver o navegador. Botar a página do navegador certinho. Aqui. Olha, eu vou deixar inclusive na página aí, ó, pra vocês verem. Galera, esse site aqui, ó, Baby Center Brasil. Você pode escrever aí, ó, a gravidez por dentro e colocar semanas. Vocês vão ter acesso a todos esses vídeos aqui que vão justamente falar etapa por etapa do processo da gravidez. Provavelmente, eu fazendo por aqui, vocês não vão conseguir ouvir, porque tem aqueles probleminhas do Meet. O que é que eu vou fazer? Eu vou abrir uma guia e vou compartilhar essa guia com vocês para que vocês ouçam, tá? E aí eu vou querer o retorno, se vocês estão ouvindo ou se vocês não estão ouvindo. Vocês me falam, professor, estou ouvindo, não estou ouvindo, para a gente poder dar prosseguimento, certo? Eu vou abrir os vídeos e vou passar um por um. Como a gente já viu o primeiro vídeo, que é o vídeo da fecundação, que não tem a ver com esse daqui, inclusive eu tenho que até lembrar o nome dele. A gente vai, a partir de agora, ver quando acontece a fecundação, quando o óvulo está ok, qual é os procedimentos. Estão ouvindo? Sim. Pronto. Sim. Então, eu vou passar o vídeo. Depois de passar o vídeo, a gente comenta ele, tá bom, gente? Aí são vários videozinhos. E quando acabar o vídeo, eu já vou cortando logo pra gente ganhar esse tempo. Ainda. Deixa eu dar play aqui. Gosto de dar play pra eu ver que tá projetando, como tá projetando pra vocês. Na semana seguinte à fertilização, o óvulo fecundado avança até o útero. Ele agora se chama blastocisto e é menor que a cabeça de um alfinete. Em poucos dias, as células do zigoto formam grupos distintos. As células de dentro darão origem ao bebê. As do lado externo formarão a bolsa. Rapidão, gente. Ó, nas fases do desenvolvimento do zigoto. Quando ele fecunda, lá no início, ele vai começar a duplicar suas células. Tem uma célula, vai virar 2, vai virar 4, vai virar 8, 16 e assim vai multiplicando. Esse processo é bem devagar, a quantidade de células duplicadas é bem pequena. Ele recebe nesse momento o nome de mórula. Tá? Eu vou escrever daqui a pouco, fases do desenvolvimento, eu vou escrever todos. Mórula, que é uma espécie de esfera maciça, só tem célula, é um bolo de células, literalmente. Depois ele vira o blastocisto, que é isso daí. O que é que diferencia a mórula do blastocisto? É justamente essa cavidade, esse buraquinho que faz aqui, ó, que ele vai se organizar. A parte externa vai dar origem ao saco vitelínico, todo aquele processo, e a parte interna dá origem ao bebê, tá bom? Essas são as duas fases básicas do zigoto. Amniótica e a placenta. Vou até puxar um pouquinho para vocês ouvirem de novo. As células de dentro darão origem ao bebê. As do lado externo formarão a bolsa amniótica e a placenta. O blastocisto perde então sua camada protetora e se implanta na parede do útero. É a nidação. Nidação, isso mesmo. Na 5ª semana de gravidez, o bebê tem o tamanho de uma sementinha de gergelim. Eu vi Levi assim, gente. Não vi essa imagem, mas a gente vê a imagem na ressonância desse jeito aí, ó. E eu vi o coração dele já nesse período. As células que estavam no interior do blastocisto se organizam.
o embrião começa a tomar forma, surgem os primeiros órgãos. A pele do bebê é transparente e dá para ver o cérebro e a medula espinhal. Tá vendo como vocês eram bonitos quando eram pequenos? O sistema circulatório do bebê também Lindo se demais. forma. E é aí que o coraçãozinho começa a bater. Gente, o coração é uns 200 batimentos por minuto, velho. Pense. Por enquanto, o bebê se parece mais com um girino que com um ser humano. Ele recebe nutrientes e oxigênio pelo cordão umbilical. O cordão está ligado à placenta que acabou de se formar. Na 9ª semana, o embrião perde a pequena cauda que tinha e fica cada vez mais parecido 2 meses, com uma gente. pessoa. Já tem braços e pernas, dedinhos, boca, nariz, olhos e o princípio das orelhas. O bebê tem agora o tamanho de uma uva e pesa apenas alguns gramas. É incrível como uma única célula pode se transformar tão rápido na inconfundível silhueta de um bebezinho. E aí, já pegaram a primeira ideia? Só fala que era a célula que entrou no útero e transformou no bebê, né não? Mas você percebeu a mórula, o blastocisto, o primeiro desenvolvimento, a primeira coisa que forma é o cérebro, a medula espinhal, o primeiro órgão é o coração com o sistema circulatório. Essas características que a gente vai descobrindo. Isso não tem no livro de vocês não, tá, gente? Ele tem acho que são 2 parágrafos falando tudo isso que eu tô mostrando pra vocês e comentando. Próximo. Com 10 semanas de gravidez, o bebê tem o tamanho de uma noz. Ele está passando de embrião a feto. O rosto está formado e começam a surgir os botões dentários, que virarão os dentes. A partir de agora, os órgãos crescem rápido. A membrana que ele tinha entre os dedos já sumiu. As unhas e as impressões digitais estão em formação. O bebê abre e fecha as mãos e contrai os dedos dos pés. Inclusive, as impressões digitais, eles dizem que vai formando de acordo com que o bebê vai tocando dentro do útero. É por isso que não existem 2 impressões digitais iguais. Nem mesmo os gêmeos têm impressão digital igual, tá vendo, gente? Por conta disso, tá? Graças aos reflexos e aos músculos, o bebê se mexe bastante. Mas só dá para sentir os chutes dentro da barriga por volta das 20 semanas de gestação. A partir do 5º A mês. pele do bebê ainda é transparente e permite ver os órgãos. O cérebro, o sistema nervoso e o intestino estão crescendo. O fígado produz glóbulos vermelhos para substituir a vesícula vitelínica, que vai desaparecer. O cordão umbilical tem muito trabalho. O oxigênio e os nutrientes chegam ao bebê por uma veia. Depois, o sangue volta para a placenta por 2 artérias do cordão. Na 12ª semana, os rins produzem urina. Ó que O curioso. bebê faz xixi no líquido amniótico e depois engole esse líquido de novo. Na semana 14, os olhos e as orelhas do bebê estão no lugar certo. Ele faz até caretas. Terceira semana, Tá terceiro mês e começando meio. o segundo trimestre da gravidez. Para muitas mulheres, é o período da gestação em que elas se sentem melhor. Então, vocês já viram aí, né, que vocês já fizeram xixi e já beberam xixi. Vocês já tomaram xixi de vocês. Ave Maria. Que Professor, você não revelação. precisava dizer isso. Eu tava tentando tirar isso da minha Dan, dan, mente. dan, dan. Que plot twist, Oh, meu cara! Gente, E eu também. Ah, mas é que tá, não tem nojo. Entendeu? Vocês têm que eu sei. Bora lá. Semana 15 a 20, né? Quarto e quinto mês. Entre 15 e 20 semanas, o bebê dobra de tamanho. À medida que o corpo cresce, o sistema nervoso amadurece rapidamente, conectando o cérebro ao resto do corpo. Os nervos saem do cérebro e passam pelo tronco encefálico até chegar à coluna. De lá, se estendem aos membros. O esqueleto do bebê também está em transformação. A cartilagem, antes macia, começa a endurecer e virar osso. Esse processo de enrijecimento acontece primeiro nos braços e nas pernas. O desenvolvimento sensorial acelera. O cérebro do bebê está designando áreas especiais para olfato, paladar, audição, visão e tato.
Agora, o bebê já consegue ouvir as batidas do coração da mãe, assim como sua voz. É hora de ler ou cantar em voz alta. Alguns bebês nessa fase até chupam os dedos. Com cerca de 18 semanas, as mães entram em uma das fases mais emocionantes da gravidez, a de sentir os movimentos do bebê. As mexidas de braços e pernas podem a princípio parecer leves coceguinhas, mas ficarão mais fortes e frequentes a cada semana. Na 20ª semana, o bebê pesa cerca de 280 gramas e mede uns 25 centímetros da cabeça até o calcanhar, Tamanho de uma régua, mais ou gente. menos o tamanho de uma cenoura. Esta semana comemora um importante marco. Metade da gravidez esse tamanho já aqui, ó. passou. Um pouquinho menor que isso aqui. Mari, Não é legal ver como é que vocês se desenvolveram aí? Como é que é o processo? O livro de vocês Só traz... na parte que a gente bebeu, né, o coisa. Tem pior, calma aí, Mas, tem pior. tirando isso- Tem pior. eu tenho uma agonia Ô, quando eu vou ver professor. alguma coisa de gravidez e tem esse negócio de semana. Por que não colocar mês logo? É Gente, porque- eu não sei contar semana. Porque o desenvolvimento ele não é mensal, ele é semanal mesmo. Ele Então, você, coloca um mês e calma. meio. Você tem mais precisão com semanas, é por isso, entendeu? O desenvolvimento semanal é mais preciso na hora de você contabilizar tudo. Porque a nossa gestação, na real, é diária. São tantos dias de gestação. Entendeu? Aí eles colocam meses. Meses é porque a gente fica mais fácil. A gente conta 9. Semanas são 40. E dias, então. Aí é para dar uma precisão maior. Porque o limite da gestação humana é 40 semanas. A partir de 40 semanas, já começa a ficar uma gestação preocupante. Tá? Tipo assim, o pessoal diz que entre 38 semanas e entre 40 semanas é o período que nasce. Aí passou de 40 semanas, já começa a ficar um pouquinho preocupado. E os médicos, eles já lutam para fazer cesárea, né? No caso. Na real, cesárea tá tão coisado que todo mundo acha que cesárea é a melhor forma de fazer parto. Mas não é, tá, gente? Não é. Sinto dizer pra vocês e decepcionar alguns. Como é, professor? Repete aí, por favor, que travou. Tô falando que fazer parto cesáreo, ele não é o parto mais recomendado e não é o mais saudável, tá? O parto cesáreo, ele é recomendado quando há riscos. Riscos de morte do bebê, riscos de morte da mãe, ou qualquer situação que envolva uma situação de lesão séria, tá? E, geralmente, a gente acaba vendo que o parto cesáreo, ele é o parto correto a se fazer. Na verdade, muitas mulheres, às vezes, nem conhecem o parto normal. Tá? E aí, qual é a diferença do parto cesáreo e do parto normal? Galera, meu filho, a gente tentou fazer que ele nascesse normal e ele nasceu cesárea. Eu vi o parto cesáreo. Cara, é um corte na barriga. Você não tem noção do tamanho do corte que faz. Expõe seus negócios tudo lá, cara. Eu vi todo o processo, sabe? Eu vi assim, eu não me assustei nem nada. Eu acho bonito, eu acho incrível isso. Mas não é. Eu Mas vi, é perigoso. pensa aí, fizeram um corte de 20 centímetros na sua barriga, assim, ó, e abriram. Abriram mesmo, assim. Cara, que Ó, dá agonia. é um corte de 20, mais ou menos uns 20 centímetros. Abre e não abre. Abre mesmo. Professor, E não vai tem puxando o risco bebê de, lá tipo, dentro. dar alguma bactéria? Claro que tem risco. Claro que tem risco. Mas ele é minúsculo, é muito pequeno. Por quê? Porque O que geralmente será o que parto dá mais, o cesáreo ou o normal? é feito. Calma aí. O parto é feito numa região Eu basicamente. acho que é Gente, o normal. viu? Pera aí, eu O vou explicar. normal, eu Eu vou acho. falar pra vocês como é que funciona esse negócio. Aí ele faz um ambiente extremamente esterilizado, então é muito difícil ter um problema de infecção. É muito difícil, tá? Quando a gente fala de parto normal, a dor, o parto são diferentes. O parto cesáreo, ele é com anestesia, então você não sente dor durante o parto. A dor você sente no processo depois do parto, que é a cicatrização. Você tem uma cicatriz, gente, dentro do seu útero e na área externa. Essa cicatriz dói, cara. Então ela inflama. Se você não tomar analgésico, ela vai doer. Então esse processo vai ser ruim. E quando você faz o parto normal, você é indicado, parto cesáreo, você é indicado a fazer caminhadas. Essas caminhadas vão doer a cicatriz. Dói. Parto cesáreo também dói, só que a dor ela é de vez. Entendeu? A dor é durante o parto. Depois você para. Qual é a diferença? Parto normal, teve o filho, pode ir para casa. Parto cesáreo, teve o filho? Tem que ter um período de 24 horas, analisar O negócio as não suas pode paradas. levantar, não pode nem mexer o pescoço. Tem todo um processo, sabe, de cuidados. Por quê? Porque você fez uma cirurgia, tá, gente? Não vou dizer que eu acho o parto normal o correto, mas eu não vou entrar aqui em diálogo com vocês do que é certo e do que é errado, e por que é certo e por que é errado, tá?
Mas eu aconselho que vocês estão muito novos ainda para pensar em parto também, e os meninos também para conhecer, mas para vocês saberem, vocês podem pesquisar sobre o que é parto normal, o que é parto cesáreo, por que acontece isso, por que acontece de outra forma, tá? Aí vocês podem pesquisar depois para poder entender. E aí, em cima das pesquisas de vocês, a gente pode dialogar sobre, tá bom, gente? Bora continuar com o vídeo. Para pontuar as pessoas, ó. Quinto mês e o sexto mês, tá? Entre as semanas 21 e 27, o tato do bebê se desenvolve, assim como suas impressões digitais. Quando a mãe passa a mão ou aperta levemente a barriga, muitas vezes sente o bebê se mexer ou dar um chutinho de volta. O bebê gosta de tocar e sentir o próprio rosto ou qualquer outra coisa a seu alcance, como o cordão umbilical. Daqui para frente, ele vai continuar experimentando suas novas habilidades. Com cerca de 23 semanas, o bebê já engole e em breve seus soluços ficarão perceptíveis. Esses soluços são uma parte absolutamente normal do desenvolvimento e podem ocorrer várias vezes ao dia. Os pulmões também estão formando milhões de minúsculas ramificações chamadas bronquíolos. Por incrível que pareça, o bebê está treinando a respiração. Através dela, ele põe líquido amniótico para dentro e para fora dos pulmões. Na 24ª semana, um bebê é capaz de sobreviver fora do útero, só que com grande ajuda médica. 6 meses, tá, gente? Na semana 27, as pálpebras do bebê se abrem por reflexo, mas ele ainda não enxerga. Os lábios estão formados e ele conta com pequenas papilas gustativas na língua. Seu peso é de cerca de 900 gramas e a altura de mais ou menos 37 centímetros. Agora só falta um trimestre para o bebê nascer. Nossa, que bonitinho. E começa o último trimestre de gestação. É o sétimo, Com oitavo e 28 nono mês. semanas, o bebê pesa pouco mais que 900 gramas. Seu peso triplicará até o nascimento e produzirá uma camada de gordura para ajudar a mantê-lo aquecido fora do útero. O esqueleto do bebê está endurecendo, mas os ossos do crânio ainda não. Essa parte é muito legal, gente. Na hora do parto, eles vão se aproximar para a cabeça passar com mais facilidade. Bilhões de neurônios já existem para criar conexões cerebrais que serão essenciais no aprendizado dentro e fora da barriga da mãe. O bebê consegue abrir os olhos e visualizar a luz que passa pelo útero. Ele também ouve bem e é capaz de perceber conversas e música. Com a aproximação do parto, a pele do bebê perde pedacinhos do verniz caseoso, uma substância esbranquiçada que recobre todo o corpo para protegê-lo do líquido amniótico. O bebê engole alguns desses pedaços junto com outras secreções. Isso se transformará em suas primeiras fezes. Na 37ª semana, a pele está rosada e macia. O bebê não é mais tão enrugado e já tem a aparência de recém-nascido. Ele está ganhando uns 30 gramas por dia e pesa cerca de 2,7 kg. Se nascer agora, não será mais considerado prematuro. Preparando-se para o parto, a maioria dos bebês muda de posição e fica de cabeça para baixo até o momento de vir ao mundo. Gente, é um fato curioso para vocês saberem. Esse processo Toda aí... essa criança engole. Dentro do pulmão tem água, para vocês terem noção. Quando vocês nascem, no pulmão tem água. A água sai. Aí o pessoal disse que, inclusive, o fato do neném chorar é justamente porque ele está respirando. O pessoal não fala que o neném sempre chora. Tem até aquelas brincadeiras quando o neném bate no bumbum para ele chorar. O fato do neném chorar é o sinal de que ele está respirando. Tá? Porque o ato dele chorar, ele está esvaziando o líquido do pulmão e está sentindo uma certa dor que é justamente do ar entrando no pulmão pela primeira vez. Esse processo é bem dolorido, tá? É assim que a gente verifica isso. Agora eu acho que a gente vai ver... Essa aqui a gente já viu, né, gente? Se é menino ou se é menina. Agora a gente vai ver o parto. A gente vai ver do parto. Então, olha como é que acontece o parto normal. Vocês já viram falar da moleira da criança? Que toda criança quando nasce tem uma moleira? É aquele negócio da cabeça? Isso, aquela parte da cabeça que o pessoal diz que não tem osso ainda. Tem que tomar muito cuidado. Isso, que você consegue apertar. O fato curioso, assim, ó, a criança, o nascimento do bebê, e tem até um vídeo que o Pedro, um aluno, mandou pra mim. O bebê, quando nasce, nossa estrutura
a estrutura do nosso corpo, o bebê quando nasce, ele nasce prematuro, tá, gente? A gente fala que não é prematuro, mas tecnicamente ele é prematuro, porque ele não sabe andar, ele não consegue ter o desenvolvimento completo. A parte final do desenvolvimento dele é feita fora do nosso corpo. E isso tem um caráter evolutivo. A gente vai mostrar isso depois pra vocês, tá? Me lembrem no grupo, professor, e aquela história do bebê que nasce prematuro? Me manda aí o link. É porque eu acho que eu sei por que é. Tem um videozinho explicando, eu não quero falar porque eu posso falar informações que não estão muito fixas na minha cabeça ainda, mas é bem curioso. Eu já sabia disso, mas eu não sabia com as informações que o cara passou. Mas vocês me lembram lá no grupo, professor, manda aquele vídeo que você falou que ia mandar? Aí eu pego e mando. Olha como é que acontece o parto. Nas semanas antes do parto, o corpo produz menos progesterona e aumentam os níveis de outros hormônios. As prostaglandinas amaciam o colo do útero e a ocitocina provoca as contrações. As contrações do trabalho de parto são ritmadas e doloridas e vêm cada vez mais fortes. Os músculos verticais uterinos se tensionam e fazem o colo do útero abrir. Os músculos no alto do útero contraem e relaxam, empurrando o bebê para baixo. O tampão, uma camada de muco que fecha o colo do útero, pode ser eliminado alguns dias antes ou então no meio do trabalho de parto. Quando a bolsa rompe, o líquido amniótico escapa, às vezes em grande quantidade, às vezes aos poucos. O colo do útero começa a dilatar e ficar mais fino. Quando a dilatação chega a 4 centímetros, começa a fase ativa do trabalho de parto, com contrações mais fortes e frequentes. Com 8 centímetros, começa a parte mais dolorida do parto. A dilatação é considerada total quando chega a 10 centímetros e pode surgir aí uma grande vontade de fazer força. Isso quer dizer que começou a fase expulsiva do parto. A cada contração, o bebê desce mais. Os ossos da cabeça se aproximam. A moleira, ó, gente. É pra isso que serve a moleira. Canal de parto, que é estreito. A cabeça do bebê fica visível por fora. Está chegando o grande momento. Com mais algumas contrações e um pouco de força, aparecem o rosto, os ombros e o resto do corpo. Na terceira e última fase do parto, a placenta se desprende e sai. O bebê começa a respirar sozinho e a incrível aventura do parto termina. Professor, Eu tenho uma pra dúvida. ficar mais fácil de passar? É. Professor, eu tenho uma dúvida. Porque, tipo, toda vez que tem um parto, assim, eu não sei se a cesárea é assim, mas, tipo, no normal, acho que é. Eles colocam o bebê, tipo, perto da mãe, no peito da mãe, uma coisa assim, não é? É. Por que eles fazem isso, você sabe dizer? Então, cara, é o seguinte. Então, o cara foi engraçado, né? Então, isso é um procedimento afetivo que se faz, sabe? É um procedimento, como eu posso dizer? É o primeiro contato do bebê com o mundo e a vida inteira dele ele passou ouvindo o coração da mãe, passou sentindo as características da mãe. Quando se faz esse primeiro contato, é para ele ter a primeira aproximação com a pessoa que a gerou. Isso é uma coisa muito... Tem um termo que dá, minha mulher que falou sobre isso, pô. Que esse primeiro contato ele é importante para trazer a primeira afeição, a primeira memória do bebê em relação ao que o protege. Tem toda uma história, sabe? Além disso, nesse primeiro momento também já se faz o que nós chamamos de amamentação primária. Ele já sai amamentando. Ele já sai de lá, já vai pro peito da mãe, já vai amamenta. Aí faz esse primeiro contato que vocês viram aqui. Depois desse primeiro contato, a equipe médica leva para ter os procedimentos básicos, que são pesagem, temperatura, ver o basicão, se está tudo ok, né? Se o bebê nasceu ok. E depois retorna para a mãe para amamentar. E depois disso segue o processo padrão. Isso aconteceu lá com a gente, tá? Eu tava com a Patrícia, eu tava vendo lá. O cara, eu não vi o corte, eu só vi na hora de tirar. Eles só me chamaram. O pai pode entrar quando eu estivesse tirando o bebê. Então ele abriu, eu vi somente a barriga de Patrícia aberta. E a médica puxando o bebê. Que não foi uma cena muito bonita de se ver, tá, gente? Tipo, é a minha primeira experiência assistindo um parto. Literalmente, com as mãos, abria isso daqui da barriga da mulher. Pegava assim, ó, a barriga, abria. E vinha outra médica com a mão, puxava o bebê, mas puxava mesmo pra sair. E o bebê saía num negocinho apertado. Tipo, você tinha que sair puxando assim, ó. Pra tirar um negócio que tá meio apertado. Jesus. Sabe quando você tá tirando uma roupa que tá meio apertada assim, você fica com aquela calça super apertada?
Tava fazendo, na minha visão, né? Que eu tava assistindo, tava fazendo isso, cara. Aí a primeira coisa que eu vi quando eu falei, gente, que cabeludo. Ele era muito cabeludo quando nasceu. Nasceu, aí viu o processo. Aí me preocupou, não na hora, mas me preocupou um pouquinho, porque ele não chorou no início, né? Ele demorou um pouquinho pra chorar. Ele só chorou depois que ele saiu do corpo totalmente, cara. E tipo assim, eu já sabia dessas coisas que eu tô falando pra você. Então o bebê chorar, ok. Quando eu vi, tirou o corpo, tirou a barriga, tirou os pés, ele não tava chorando ainda. Eu fiquei muito preocupado. Eu falei, fudeu. Deu merda. Só que quando tirou... É sério, velho. O medo bateu, velho. O medo bateu. Quando tirou o pé, o dedinho dele, ele se acabou no choro. Aí eu... aliviou. Tá? É uma cena bem legal de assistir, bem curiosa e bem estranha. É tudo ao mesmo tempo, tá, gente? É uma sensação muito maluca, muito maluca. Aí encostou na mãe, a gente viu. Depois disso, eu acompanhei a pesagem, a medição de temperatura. Eu não lembro mais, por causa da emoção, a gente não lembra de tudo. Né? A gente fica muito fissurado na figurinha. Aí depois disso, botou no carrinho e eu acompanhei a ida dele até o quarto. A identificação, eles botam a etiqueta no braço da mãe, no braço do filho, para evitar que tenha troca de bebês, porque acontece troca de bebês, mesmo desse jeito, gente, acontece troca de bebês, tá? Pra vocês terem noção de como é que são as coisas. E aí foi, né? A gente seguiu, Patrícia foi costurada, e depois eu nem vi a costura mais, né? Essa parte eu não vi, não. Eu tava acompanhando o bebê e esqueci a mãe lá. Mas ela tava bem, ela tava tranquila. Certo? Deixa a mãe, foca no bebê. Mas não... Tipo assim, eu não sabia o que fazer, né? Mas eu achava que o mais correto era acompanhar o bebê. Entendeu? Porque a mãe tava lá. Não, é complicado porque era só 1 pra 2, né? Então... eu não ia perder a mãe, sabe? Eu ia se identificar ela. Mas o bebê não, né, cara? Vai que acontece esses probleminhas. Aí eu foquei no bebê. É bem capaz que os pais de vocês passaram pelo mesmo processo, sabe, gente? Passaram pela mesma coisa. Quem assistiu o parto, né? Quem teve o privilégio de assistir um parto deve ter passado pelo mesmo processo. Tá? Eu nem sei quem foi, vou perguntar à minha mãe. Mas é uma coisa... Eu fiquei... Eu adorei, cara, de ter assistido e de ter visto a experiência em si, né? Mas a gente queria parto normal, tá, gente? O parto foi cesáreo porque a Patrícia ficou com o trabalho de parto por praticamente 24 horas. Ela começou o trabalho de parto... Isso é ruim? Eita, É ruim. É ruim porque simplesmente se o bebê não tá nascendo, alguma coisa tá acontecendo de errado. A bolsa dela tava vazando e o bebê não tava nascendo. Aí o que aconteceu? Depois de 24 horas, a gente... Foi o meu limite de tempo. Eu acompanhei praticamente as 24 horas, gente. Pra vocês terem noção, eu tinha... No dia... Não sei se foi sábado, se foi domingo, foi segundo. Não vou lembrar mais agora. Mas no dia que ela tava lá em Salvador, que foi em Salvador, a gente tava lá, eu fiquei 15 dias lá. Aí eu falei, Paty, eu vou pra feira porque eu não quero ficar aqui, porque desgasta relações. Tava na casa da irmã dela, falei, desgasta a relação, eu não quero desgastar essa relação. Aí eu fui pra feira. No dia que eu fui pra feira, ela teve o parto. Ela teve 5 contrações. 1 da manhã, gente. Eu tava acordado, eu ninguém tinha dormido. Tava acordado às 7 horas, fiquei acordado até 1 da manhã. Nessa 1 da manhã, não tava ansioso não, tava tranquilo. Nessa 1 da manhã ela falou, oxe, eu peguei o carro. Pra vocês terem noção, não tava com 1 centavo no bolso, tinha que pagar pedágio. Eu abri as peças lá de casa, a peça da minha irmã, a peça da minha prima, e achei uma nota de 50 reais e peguei. Aí depois eu falei, olha, peguei o dinheiro aí, viu? Só avisar vocês depois, porque eu tinha que pagar o pedágio. Eu não tinha dinheiro pra pagar o pedágio, gente. Não é que não tinha que ir no banco. Não tem nada a ver com isso, meu filho vai nascer. Filho vai nascer, problema de vocês. Eu tinha que ir no banco, gente, sacar dinheiro. Entendeu? Eu não fico com dinheiro no bolso. É difícil vocês me encontrarem com dinheiro no bolso. Eu faço todas as minhas transações são eletrônicas. E eu não tinha dinheiro pra pagar o pedágio. Né? Não esperava. Só sei que eu saí, voltei e fiquei lá de 1 da manhã até meia-noite. Nem meia-noite, foi 8 horas, 9 horas da noite. A gente tinha uma doula, que doula é quem acompanha parto normal, uma amiga nossa. E a gente conversou e falou, olha, eu acho que esse sofrimento já não tá dando mais e eu tô com medo do bebê. Dito e feito. Encaminhamos de lá para um parto cesáreo, né? A gente foi para um hospital de emergência. Paguei um carro pro parto. E aí seguimos para lá, fizemos o parto e acompanhamos. Aí o que aconteceu? O bebê estava em sofrimento fetal. Sofrimento fetal é quando o processo de nascimento já envolve riscos de vida para o bebê, riscos de morte. Claro, o nome sofrimento. Sofrimento fetal. Tadinho. Aí ele chegou no estágio de que ele estava em mecônio, né? O bebê estava em mecônio.
Mecônio nada mais é quando no líquido amniótico você encontra fezes. Entendeu? Aí se ele encontrou fezes, gente, quando vocês estiverem passando por um momento de morte, se passarem, tomara que não passem, absurdo, a primeira coisa que acontece é o relaxamento dos esfíncteres. Então você se caga e você se urina. É instantâneo. Aí quando ele falou disso, eu já sabia dessas coisas todas que eu tô falando pra você. Eu falei, eita, cara, por isso daqui não deu merda. Aí ele ficou lá, a gente fez um catatal de exames por causa desse sofrimento fetal. E graças, não deu nada, ele tá aí, ó, bonitão, lindo, charmoso, puxou o pai, cara. Puxou o pai. Bora ver esse último vídeo aqui. Vou até acelerar um pouquinho ele. Já durante a gravidez, os sentidos ajudam o bebê a entender o mundo e a conhecer você. Ele ouve vozes, sente cheiros e sabores e vai usar essa informação para reconhecer a mãe logo que sair da barriga. Com 9 semanas de gestação, o bebê ainda é só do tamanho de uma uva. Mas os órgãos dos sentidos, como olhos, nariz e ouvidos, já estão em formação. Não estão formados, estão em formação. Começam a surgir as papilas gustativas. Pelo líquido amniótico, ele vai conseguir sentir o gosto dos alimentos que a mãe come. E isso pode influenciar o paladar dele no futuro. Tá vendo por que é importante comer coisas saudáveis quando tá na gravidez? Vou até retornar aqui para vocês ouvirem de novo, ó. No líquido amniótico, ele vai conseguir sentir o gosto dos alimentos que a mãe come. E isso pode influenciar o paladar dele no futuro. Tá vendo? O líquido amniótico também tem um cheiro específico, parecido com o cheiro que o leite materno terá. Olha que curioso, eu não sabia Assim, disso. depois que sai da barriga, o bebê é capaz de reconhecer e procurar aquele cheiro reconfortante. Quando o bebê nasce, não tem os olhos totalmente desenvolvidos, por isso não enxerga muito bem. Só depois de algumas semanas ele vai reconhecer o rosto da mãe. Mas já sabe qual é o som da sua voz. Também reconhece a voz do pai. Tá vendo? A partir da metade da gravidez, o bebê escuta a voz. Desculpa e pelo as cachorro, batidas gente. do coração materno. São sons familiares que vão ajudar a criar a forte ligação afetiva entre mãe e bebê, naqueles momentos gostosos de colo, conversa e carinho. Tá vendo, gente? Pronto! Olha, não tem como não falar, cara. A coisa mais importante na vida de vocês, a pessoa mais importante vai ser a mãe, velho. Sabe? Eu não vou competir com Patrícia, eu não vou lutar contra isso. Vai ser a pessoa mais importante da vida de vocês, da minha vida, da vida dela, é a mãe, porque por causa esses primeiros contatos, essa primeira afeição que a gente tem, tá? Então isso ajuda muito. Professor, tipo, eu não concordo plenamente com isso, não. Tipo, quando a pessoa tem... não tem aqueles casos de mãe que mata a filha, essas coisas? Ou que tenta, ou que maltrata. Tem. Nesse caso, não. Tem, eu vou concordar com você também. Mas quando eu falo dessa relação de afetividade, é porque é o vínculo mais forte que se vai ter. É por conta desse primeiro contato, desse primeiro momento. Quando não se tem esse primeiro momento, aí as coisas já desandam um pouco. A pessoa já não vai sentir o conforto da mãe. E realmente existem essas situações. A gente está assistindo recente, né? Não tem essa história do menino aí que, cara, eu não consigo nem ver as reportagens direito, porque eu sinto um negócio assim, sabe? Por eu ser pai, eu sinto um negócio muito estranho, cara, com essas coisas que acontecem, certo? Mas essa primeira afeição, ela fica, sabe? Ela fica por causa dessa situação. E aí, você sempre vai ter esse reflexo de quem é a sua mãe, sabe? Você sempre vai ter essa busca da mãe em si, de quem gerou você, pela luta que foi gerar uma criança. Mas eu vou concordar com você em partes por conta realmente a violência, ela acaba afetando um pouquinho esse desenvolvimento, esse reconhecimento e esse carinho que pode existir. Tá? Realmente, você está certa nesse ponto. Bom, bora continuar aqui porque eu tenho mais 3 minutinhos e eu quero fechar pelo menos alguns pontinhos que eu não escrevi, que eu queria escrever para vocês aqui. Tá bom, gente? Bora lá, ó. Eu vou falar as coisas importantes que eu tenho para você. A primeira coisa. O óvulo, quando é fecundado, ele leva de 3 a 4 dias para sair lá da trompa até a nidação, certo? A gente falou das fases do embrião. O embrião, ele vai na sua formação, ele pode ser dividido em mórula e blastocisto.
A mórula é o maciço de células e o blastocisto, quando esse maciço se organiza e cria um espaço vazio dentro, onde parte vai virar o bebê e a parte externa vira a bolsa amniótica, tá bom? A placenta que ela é formada, essa bolsa amniótica junto com a placenta, ela é extremamente essencial para a existência da criança. Ela não faz parte do corpo da mãe em questão de ser fixo à mãe. Ela é uma parede que gruda com o útero e nessa partezinha é onde acontecem as trocas gasosas e as trocas de alimentos. Então os alimentos, não há contato do sangue da mãe com o sangue da criança, tá, gente? Esses sangues eles não são trocados. O sangue da mãe não entra dentro da criança e o sangue da criança não entra dentro da mãe, certo? Isso não acontece. O que acontece é que tem um espaço que tem as trocas gasosas e as trocas de nutrientes por difusão e a placenta que acontece entre a mãe e a criança, viu? É isso que tem. E é por isso que ela é bastante importante, porque ela vai ajudar na alimentação e também em algumas excretas das células, tá? A realização do pré-natal é absurdamente essencial, porque você consegue acompanhar todo o desenvolvimento do bebê, morfológico, estrutural, físico, tudo. E aí você consegue ter uma noção clara de como você verifica se está acima do padrão, abaixo do padrão, se está fora do padrão. E quando está fora do padrão, a gente consegue minimamente acompanhar direitinho o desenvolvimento dele, tá certo? Bom, eu tenho que falar também aqui dos gêmeos. Eu vou puxar uma imagenzinha e vou falar um pouquinho agora, tá, gente? Se vocês seguram só um minutinho aí, eu vou abusar um pouquinho do tempo de vocês, porque eu quero pegar a imagem lá do caderno de vocês, que está muito legal para a gente falar sobre gêmeos. Certo? Como assim? Olha, existem gêmeos que nós chamamos idênticos e gêmeos não idênticos, né, gente? Vocês têm noção disso já. Quando a gente fala de gêmeos idênticos, são que eles são literalmente cópia um do outro. Já os gêmeos não idênticos, eles são um pouquinho diferentes um do outro. E como é que surge isso? Como eu falei para vocês, eu estou pegando a imagem do livro de vocês que ela está muito boa para explicar. Que é isso daqui. Ó. Vocês estão vendo aí, né, gente? Bom, observe essa imagem bonita aqui. Quando acontece dos gêmeos serem idênticos e eles serem diferentes? Quando é gêmeos idênticos, nós chamamos de gêmeos univitelíneos. Por quê? Porque eles surgiram de um único vitelo. Como é que isso acontece? Quando há a fecundação do óvulo, lá no início da fecundação, praticamente na segunda célula, quando faz a primeira divisão celular, essa divisão celular primária, ela pode simplesmente se soltar. Ela se solta em duas células. Aí essas duas células, elas começam a se desenvolver como se estivesse sendo zigoto ainda. Então elas acabam gerando duas crianças exatamente iguais. Por quê? O código genético é o mesmo, é tudo igual, tá, gente? Então gera duas crianças iguais. Os gêmeos bivitelíneos, ou gêmeos fraternos, que são aqueles gêmeos, inclusive, que pode nascer um menino e uma menina, e são gêmeos, são da seguinte forma. Em vez de ter um óvulo fecundado por espermatozoide, a mãe, nesse processo, ela lançou 2 óvulos. E esses 2 óvulos foram fecundados por 2 espermatozoides diferentes. Quando acontece isso, acontece o desenvolvimento de bebês normais, só que no caso são 2 bebês dentro da mãe. E aí, esse desenvolvimento acaba gerando bebês bastante diferentes, né? Ou geneticamente diferentes. Tá bom? Entendidos essa parte? Tranquilos? Uhum. Tranquilo. Pronto, minha turma. Seguinte, com isso a gente finaliza esse ponto sobre desenvolvimento, sobre gravidez, sobre fecundação, tá? Eu espero que vocês tenham entendido o assunto. Eu quero que vocês façam os exercícios desse módulo. Eu vou pegar o módulo segunda-feira, né? Eu tenho um módulo apenas online aqui. Eu quero que vocês façam os exercícios desse módulo que estão nas páginas 475, 476. Tá? Professor, eu tenho uma pergunta. Pode perguntar. O senhor, no caso, só vai passar o formulário que dia? Hoje à tarde. É porque eu não consegui montar ainda. Eu vou pegar hoje à tarde. Eu vou já passar essas questões e jogar no formulário, tá bom? Então responde no livro e depois no formulário Isso. ou só espero o seu Eu aconselho a vocês responderem no livro. Eu sempre aconselho vocês a responderem no livro para vocês terem a resposta no livro. Tá? Eu sempre aconselho dessa forma.
Mas aí vocês podem ficar tranquilos que aí vocês têm até quarta-feira para poder fazer. Tá bom, gente? Beleza. Tranquilo? Pronto, deixa eu encerrar a gravação.